No episódio de hoje, nós tivemos o prazer de conversar com aquele rapaz que está sempre diante das nossas gravações. Ele que é um filiar daqui da Who Talks, estúdios da Infinitivo. Ele que é o Arlindo Kisang. Ele veio aqui e falou sobre crenças limitantes. Esse tema é bastante interessante porque nós temos uma sociedade bastante limitada e com crenças que a gente não imagina de onde é que foram buscar. Vou dar um exemplo prático do que eu estou a dizer. Eu vou chegar a uma etapa que eu vou dizer, já não quero fazer aquilo que eu pensava. Por exemplo, que eu olhava, estou com 20 e tal anos, há 15 anos eu me olhava de uma maneira grandiosa, mas agora já não vejo fazer aquilo porque não deu certo. Eu coloco na minha cabeça que não deu certo. Não deu certo por quê? Porque as chamadas crenças limitantes começam a criar dificuldade. E ele passou ideias bem específicas para que vocês possam aprender mais coisas a cada dia. Todos os dias nós falamos de fracasso e sucesso. Eu acho que o fracasso e sucesso tem muito a ver com a maneira como as pessoas olham para as coisas. Porque o Alanin, de certeza, que não pensa em ir para um caminho para o caminho que eu quero ir. O Helene, o Sérgio que está aqui, não pensam em ir pelo mesmo caminho. Depende muito. Podemos até querer ir para o mesmo caminho. Ele falou de coisas bastante importantes que poderão ser relevantes para muita gente. Então, continuem e assistam bons filmes, como diz o vosso boy Justin. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da Who Talks. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Arlindo Kisang. Ele que de certa forma já tem participado em diversos episódios cá no nosso podcast. Se não participa no episódio, automaticamente ele lança o passe do Messi ou do Cristiano Ronaldo para que nós possássemos realizar episódios com outras entidades. Então hoje ele trouxe um tema muito interessante que é sobre crenças limitantes que podem ajudar a melhorar a alta performance. Então, antes de vocês, de certa forma, clicarem no gosto, saibam que este podcast é patrocinado por 3 empresas que têm dado todo o suporte. Uma delas inicialmente é a Elenio Pay. Para quem não conhece a Elenio Pay, pode ir pesquisar o episódio do Minuto do Empreendedor, em que vocês vão conhecer um pouquinho dos serviços da Elenio Pay, bem como a Cofre Cash, que também tem dado todo o suporte ao nosso canal. E abrir acessórios. Se tu tens o interesse de oferecer um fio personalizado a um familiar seu, abrir acessórios é uma das melhores opções que você pode ter. Solicite e mais informações você clica no link aqui abaixo na descrição e você poderá solicitar as mesmas nas páginas relativas que elas mesmas possuem, ok? E entrando com o nosso nome, vocês de certa forma têm um desconto aí de 20% ou 25%. Não sei, né? Se calhar o Helene já tirou aquela promoção, mas acredito eu que inicialmente para qualquer adesão, vocês vão sempre ganhar um desconto de 20% ou 25%. Se não tiverem esse desconto, voltam para aqui e queixam aí nos comentários e etc. E a gente vai dar todo o suporte. Se tu és novo no nosso canal, subscreva, deixa o teu like e faça com que nós atinjamos a meta de 20 milhões de inscritos. Até porque nós conseguimos. Então vamos lá, Arlindo. O set já é uma casa não muito estranha para ti. Exatamente. As condições se calhar só que mudaram um pouquinho, não é? Diariamente tu vais tendo novas aquisições, não é? Exato. E é muito bom ver que um convidado gosta sempre de cá estar no nosso estúdio. Pô, Helênio, tens que ligar o ar. Mano, liga só o ar, por favor. É sempre importante ver aí o pessoal aí a mostrar o interesse de querer. Não ligou. De querer estar aí no nosso set de gravações. Isso aqui é muito, muito importante. Então, como estás? Alanin, boa noite a todos que nos acompanham. Como todos já sabem, eu gosto de estar aqui, me sinto em casa, por acaso, quando estou no Home Tax. E para mim é sempre satisfatório poder contribuir com algum conhecimento para quem nos assiste. Ok, quando tu vês a falar, eu vou pedir que tu fales reto ao microfone, se puderes dar a distância de um punho. Ok. Tá bom, já consigo te ouvir melhor. Então, vamos falar sobre crenças limitantes, mas, qual foi a necessidade de se abordar sobre isto? Ok.
Quando eu recebi o convite, né, para estar aqui, né, marquei com o Helênio. Pensei exatamente em crença limitante porque hoje se ouve falar muito neste quesito e realmente é um tema bastante importante de se abordar porque ela acaba por englobar vários aspectos ligados à nossa performance profissional. E hoje em dia muito se diz que a gente pode mudar a nossa crença limitante, porque geralmente as crenças limitantes são hábitos que nós acabamos por ter que nos impedem de nós alcançarmos diversos objetivos. E quando nós falamos em crenças limitantes, nós temos ouvido que geralmente os produtos que nós acabamos por consumir, vamos falar, os conteúdos brasileiros, os conteúdos que são criados aqui localmente, que são muito poucos, dizem como tu podes mudar a tua crença limitante em 5 em 15 minutos, que é algo que é uma mentira. Você nunca vai conseguir mudar a tua crença limitante durante 15 minutos. Imagina, eu tenho 20 e tal anos, o Alanin deve ter por aí, vou arriscar uns 30 ou alguma coisa. 30? 30, vou Mas, arriscar. Por causa da não. responsabilidade. Epá, se calhar estou quase, estou quase. Exatamente. Mas quando nós olhamos para isso, a idade da pessoa, você vai. Como é que uma pessoa pode mudar a sua crença limitante em 15 minutos se ela já teve um percurso da sua vida? Por exemplo, estamos a falar de um indivíduo de 20 e tal anos ou de 30 anos. Adquiriu vários hábitos, passou por vários processos ao longo da sua vida. E no final de tudo, tu chegas como pessoa, né? Tipo, como ser humano, tu acabas por ser profissional, acabas por ser pai, acabas por ser. Acabas por adquirir, ter uma função a representar na sociedade. E muitas das vezes nós queremos muito mais daquilo que nós fazemos. Só que temos muitas limitações. Às vezes pensamos que essas limitações são limitações de bases, mas não são de bases. São coisas que acabamos por adquirir ao longo da nossa vida, ao longo do tempo. Todo qualquer ser humano, de certa forma, tem a capacidade de mostrar o seu máximo potencial, não é? Para que as pessoas comecem a ter uma ideia diferente daquilo que não intencionam pensar. Acreditas que existem algumas crenças que limitam algumas pessoas a chegarem ou a não atingirem o seu potencial máximo? Existem vários. Eu mesmo que cá estou a falar de crenças limitantes, passei por várias situações do género. E quando tu fizeste a pergunta de porquê da escolha do tema, foi exatamente por isso. Porque eu, como CEO da Farmacotécnicos de Serviços, tenho uma formação que é gestão e organização farmacêutica para profissionais de alta performance. Pessoas que querem investir e tudo mais. É um assunto que a Alani gosta de entrar. O que é que acontece? Geralmente, o que nós ouvimos os nossos pais a dizerem, o que nós ouvimos quando nós somos mais pequenos, quando nós vamos para a escola, acaba por influenciar no nosso posicionamento social. Claro. Como nós nos posicionamos. E aí está exatamente o problema. Porque, imagina, se eu fiz o curso de ciências farmacêuticas aqui em Angola, né, para quem está para o ensino superior, ou se eu fiz o curso técnico médio de enfermagem ou farmácia, que é o ramo em que eu atuo agora, tu terás grandes dificuldades a enfrentar. Primeiro, por quê? Porque a nível da academia, vamos dizer que existem ainda muitas debilidades que devem ser supridas. Devem ser supridas. E nós tentamos o máximo, nós angolanos, sabe, nós temos habilidades para fazer muita coisa, mas às vezes fazemos de maneira errada. E aí está exatamente o ponto. Porque imagina uma área que, como o setor farmacêutico, temos também as outras áreas que não estão desenvolvidas e tu tens a necessidade de ser um profissional bom. Mas tu, por exemplo, se tu fizeres aqui o curso de farmácia como técnico médio, se fizer ciências farmacêuticas para quem está no ensino superior, muitas das vezes foi porque era o que tinha para fazer. Não era o que eu realmente queria fazer. Mas por que você vai fazer uma coisa... Mas consideras que alguém, por ter uma determinada escolha que não é da sua livre vontade,
é uma crença ou é um momento atual? Ou ele esteja a seguir uma tendência? Ali está. Temos que olhar para vários aspectos. Porque eu posso estar a trilhar um caminho para mim. Por exemplo, a Alani sabe que eu sou estudante de medicina. Estou agora no Claro, meu 4º ano. claro. Eu posso estar a criar um processo para mim passar de etapas, porque nós acabamos por ter várias. O ser humano tem várias etapas da sua vida, né? Claro. E dentro dessas etapas você tem que construir uma trilha que vai te fazer chegar até o objetivo. Mas o que nós observamos é bem diferente. Imagina, se você já se vê, tipo, no último, no último momento, fazendo a última coisa que você podia fazer aqui no mundo, mas aquilo que você faz, vamos dizer, como profissional, não é aquilo que você realmente gostaria de fazer. Porque vamos dizer que ser profissional não é só você desempenhar uma função, tipo, estamos aqui no podcast, está a ser gravado. É um podcast que muita gente vai ver, mas por que você faz isso? O que é que te motiva você a fazer isso? Qual é o contributo que você quer levar para as pessoas? Muitas pessoas não têm esse lado. Mas agora, consideras que existem alguns pensamentos frequentes que impedem as pessoas de ter uma sua autoconfiança? Existem vários pensamentos que deixam as pessoas com falta de autoconfiança. Por quê? Porque a autoconfiança está ligada com vários fatores. É dentro das crenças limitantes, por exemplo, uma pessoa que não sabe o que é que está a fazer. Ou seja, eu estou simplesmente em um trabalho porque eu sei que preciso ter uma renda mensal para poder custear a casa, para poder pagar a escola e tudo mais. E mesmo assim eu passo por viver situações que acabam por me colocar à prova, né? Que acabam por me colocar à prova. E muitas das vezes eu, por falta de conhecimento ou por falta de responsabilidade para o fazer, eu não vou conseguir fazer. Porque imagina, se eu estiver aqui com o Alani a falar sobre um tema que eu não tenho domínio, eu vou estar sem confiança de falar sobre aquilo. Claro. Exato. Agora, se eu tiver conhecimento sobre aquilo que eu estou a falar, as coisas vão fluindo naturalmente. Então, exatamente é isso que acontece com as pessoas que têm falta de confiança. Porque a autoconfiança é uma coisa que as pessoas também precisam desenvolver. É treinamento. Precisa-se treinar. Quanto ao teu interesse em querer começar a estudar sobre aspectos das crenças limitantes, existe um historial que tu te baseaste para adquirir essas habilidades para que tu possas passar às pessoas e conseguir despertá-las e direcioná-las na melhor coisa? É uma pergunta muito interessante. Por quê? Porque não foi exatamente uma necessidade de estudar. Eu acho que a partir do momento que a gente tem um propósito de vida e a gente conhece bem os ideais e o porquê que viemos para cá, porquê que nós estamos aqui neste mundo, nós acabamos por ter várias percepções. E hoje, com o desenvolvimento com que o mundo se encontra e estando num país em que eu estou inserido, como jovem, eu tenho várias obrigações. E ainda somos limitados de conhecer muita coisa. Estás a ver? Eu, com poucos recursos que eu tenho, eu consegui ter o conhecimento que eu tenho e consigo criar um caminho para mim. Então, a questão das crenças limitantes, eu estou a falar de crenças limitantes aqui, mas eu sou empreendedor na área de saúde. Dirijo uma corporativa que é a Farmacotecnia Serviços. E sou estudante de medicina, serei médico. Eu estou a criar uma trajetória. Mas, olhando de onde eu venho, só tive que, para sair da minha casa, tive que pegar muitos táxis. Vi muitas pessoas na rua. Percebes? Eu estou cá desde em Luanda, no caso, né? Desde
os meus 3 anos, né? E já lá vai muito tempo. Já lá vai muito tempo. E desde mais pequenos eu fui vivenciando problemas. E eu, como pessoa, como ser humano que sou, eu tive que ser treinado para resolver problemas. Mas houve dificuldades, porque nós não aprendemos muitas das vezes a resolver problemas dentro de casa. Porque uma coisa que atualmente temos ouvido falar e temos visto falar e geralmente tenho partilhado com alguns amigos a mesma ideologia é que nossos pais nos educam, mas não nos treinam para o mundo. Então, à medida que o tempo foi passando, eu passei a saber mais o que eu quero, na verdade, e consoante a isso eu comecei a visualizar os erros que as outras pessoas cometiam, que é para mim não cometer e acertar mais. E quando eu errasse, eu conseguisse buscar um caminho para não poder estar fora daquilo que é a minha linhagem de pensamento, o meu propósito. Mas agora, como é que tu analisas o facto das pessoas estarem a reagir sobre alguns desafios? Porque nós somos postos a alguns desafios, não é, quer seja em qualquer parte da nossa carreira profissional. Como é que as pessoas devem lidar com estes desafios? Desafios são enormes. Nós todos os dias somos desafiados. Como tu vais vencer o Porque há quem desafio? vai ter um desafio, ele vai dizer, pô, imagine que seja no futebol, ei, vou ficar, não vou atacar, vou esperar que ele passe aqui e eu vou marcar o golo. Se calhar é uma crença que ele tem e algo vai acontecer. Se acontecer, ele vai dizer, uau, baseei-me aí e deu logo certo. Ok. Porque nós aqui em África, nós temos muitas crenças que de certa forma limitam-nos bastante. E acredito eu que mais lá para frente tu vais dar ideias de quais são essas crenças que existem, algumas delas. Mas antes estavas aí a falar sobre como é que as pessoas devem reagir sobre os desafios. Existem vários desafios. Como eu estava a dizer, nós todos os dias somos desafiados. Eu fui desafiado para vir aqui. Eu estava a trabalhar, entrei às 8 horas, tinha que sair 15 horas, mas saí 16 horas, porque eu tenho estado a atrasar alguns dias atrás. E eu fui desafiado a chegar aqui no horário certo, mas eu tive que esperar o meu amigo, que está aqui comigo no set, que eu queria que fosse me acompanhar, mas também atrasou, mas eu tinha o compromisso de estar aqui. E foi um desafio. Estou aqui, estou a gravar o podcast. E isso para dizer que todos os dias a gente é desafiado, mas existem desafios que são muito, posso dizer, são desafios grandes. Mas consideras que essas reações que tu tiveste são relacionadas às crenças limitantes? Não. O que acontece? Tu acabaste por perguntar dos desafios. Eu comecei exatamente isso para dizer o quê? É que a partir do momento que a gente nasce com uma herança genética que vem dos nossos descendentes e as nossas expressões são resultado do meio, mas o nosso código genético, mas a nossa expressão genética. E dependendo da tribo, da região em que tu vens, do país em que tu representas, tu aqui no mundo acabas por ter uma linhagem. E ao longo do tempo tu convives com crenças políticas, crenças religiosas, crenças culturais. E esse conjunto de crenças vai fazendo com que você, como ser humano, acaba por agir de uma determinada maneira. Claro. E acredita que isso vai acabar por representar um conjunto grande de desafios. Por quê? Porque vamos imaginar, se o Alanin, quando eu tinha 10 anos, queria ser piloto. Mas Uau. Queres atender o telefone aqui, mano? É o Estado, né? Ok. Sim, o Alani queria ser piloto quando tinha 10 anos. Mas ouviu do pai e da mãe, epá filho, nós não temos possibilidades de conseguir com que você faça uma formação para atingires o nível de piloto. Mas nós sabemos que a formação de professores ou de médico vai ser boa para ti.
E você, como criança, vais crescendo, 12, 15 anos, começa, tipo, tens aquela pretensão ainda de ser piloto. Mas chega a 25, 20 anos, 20, 25 anos, és obrigado a fazer alguma coisa, porque dizem que já estás mais velho, tens 18 anos, tens que sair já. Começa a surgir a necessidade de sair da casa dos pais. Não, isso Tens que também fazer o que porque tu tens. não, tu não consegues arranjar uma oportunidade na área em que tu trabalhas. Por exemplo, aí até não vai muito distante. Se você falar no caso do Elen, ele é engenheiro químico, não trabalha como engenheiro químico. Agora, por que o Heleno não trabalha como engenheiro Ele é um químico? dirigente de criação de conteúdo. Aí tá, será que ele queria ser engenheiro químico ou seria que ele queria ser um trader, como ele faz, ou queria Não, ser um empreendedor? ele quer ser um homem de negócios. É exatamente isso. Talvez é o que ele queria desde sempre. Mas a engenharia, de certa forma, abriu-lhe essa mentalidade para que ele hoje se tornasse no que é. Por exemplo, os pais, não é? Enquanto tu és pequeno, eles vão te guiando, Exato. analisando o lugar melhor onde tu vais. Uhum. Eles analisam de forma certa, também como podem analisar de forma errada. Ou vão dizer, olha meu filho, tu vais ser engenheiro porque tu tens maior vocação aqui. Tu vais ser um médico porque tu tens maior vocação aqui. Ou tu vais ser uma outra coisa que eles analisam. Essa decisão pode ser certa como pode ser errada. Isto já é uma crença. Eles acreditarem que se eles te direcionarem para aqui vais dar certo. E quando chega a realidade, tu terminas a tua formação, tu começas a te deparar com o mercado e és obrigado a entrar por uma determinada área que tu não tens noção, pura e Não gostas? simplesmente os pais já estarem a te obrigar que tu já tens de assumir algumas responsabilidades. E isto Exatamente. também depende muito, de certa forma, do mercado em si. Por quê? Porque se o mercado de emprego ajuda o estudante a dar sequência naquilo que ele estudou, acredito eu que seria bem diferente. Aí tu acabaste por tocar em duas questões muito importantes. Porque tem uma coisa que eu chamo de processo, que tu quando tens a noção de onde é que estás, de quem tu és e sabes para onde tu vais, tu consegues criar uma trilha. Eu estava a falar sempre sobre a trilha. A trilha é o quê? A trilha é um caminho que eu vou criar na minha mente, no meu cérebro, porque o nosso cérebro tem a capacidade da neuroplasticidade por causa das informações que eu recebo através do meio. Eu consigo transmitir impulsos através do meu sistema nervoso que acabam me fazer interagir com a sociedade de uma determinada forma. Então, quando eu tenho uma trilha, eu sei que eu não tenho condições para chegar, tipo, para fazer uma formação, vamos imaginar, para ser um piloto, né? Mas eu sei que há um caminho que eu posso seguir para chegar até aí. Por exemplo, aderir às outras formações, às outras profissões, para fazer delas como trampolim. Eu posso seguir esse caminho. Por quê? Porque quando nós falamos da questão de atingir objetivos, de liberar as crenças limitantes, é porque a gente quer atingir um certo ponto, a gente quer atingir um certo nível. E atingir esse certo nível existe um processo que é guiado por essa trilha. Então, se o Helênios foi engenheiro químico e ele teve a perspectiva de usar a engenharia química para ser um trampolim para ele ser empreendedor, aí sim estamos a falar que aquele indivíduo não possui uma crença limitante, porque ele se tornou aquilo que ele queria ser. Mas quando nós falamos de crenças limitantes, Alanin, tu tens que ter a noção que várias profissões, e tu bem falaste que o mercado às vezes tem aquela dificuldade das pessoas terem acesso ao trabalho, porque a maior parte das profissões aqui no nosso país tem indivíduos que não gostam de estar a trabalhar no que fazem. O porquê que não gostam de estar a trabalhar no que fazem? Muitas das vezes por causa daquela questão do tipo Foi de obrigado. fazer o que apareceu, o que deu para fazer, e depois nós trabalhamos com clientes. Tipo, tu tens clientes, tu és assistido por diversas pessoas. Como tu tratas, como tu fazes o teu programa, o que levas para o teu programa, quem levas para o teu programa influencia a quantidade de seguidores ou a quantidade de pessoas que vão olhar para ti de maneira diferente. Claro. E muitos profissionais
exatamente na minha área de formação, vamos dizer, no meu setor de atuação, setor farmacêutico, tem muitas dificuldades. Eu, quando entrei para o ensino médio, vou falar de mim, eu tenho que ser um exemplo bem prático, não posso estar aqui a viajar muito para as pessoas não perceberem. Eu, quando comecei a fazer o meu ensino médio, eu não queria fazer o curso de farmácia. Foi o que apareceu para me fazer. E sabes o que é que eu ouvi as pessoas falar? O curso de farmácia é muito podre. Pessoas de outras áreas, tipo enfermeiros e analistas, porque tipo, ninguém fazia curso de farmácia. Eu fazia curso de farmácia um jovem para trabalhar numa farmácia. E nem era aqui em Luanda. Eu não fiz a minha formação média aqui. Era no interior. E eu vi as pessoas que estavam na minha turma, eram mais velhos já, pessoas mais velhas. E quando eu ouvia Aqueles os parece que colegas... já não eram mais estudantes, Yeah, aqueles eram já investidores, tinham farmácias, Não, não? aqueles não eram investidores, aqueles eram os senhores que iam para a Lavra, salvo um que conseguia ter uma farmácia, aqueles eram os senhores da Lavra, que saíam da Lavra, colocavam mandioca no fogo e conseguiram uma vagazinha, porque o tio conseguiu um business para fazer o curso de farmácia. É mesmo assim, não vamos mentir. E acabam por estar lá e não saber o que querem fazer. Mas quando eu olho para o mundo, o setor farmacêutico é um dos setores mais desenvolvidos do mundo. Ou por que esse setor não tem o desenvolvimento que tem? Será porque o setor em si tem que desenvolver sozinho? As pessoas, a mentalidade das pessoas faz desenvolver o setor. É a mentalidade. Aí tá. Eu hoje sou estudante de medicina, estou no meu 4º ano, eu serei médico. Daqui a pouco eu já não vou estar aqui a falar sobre o setor farmacêutico porque vai ser, o meu legado vai estar aí Mas na minha agora, trilha. a tua área Deixa-me só terminar, de amor Anis. era medicina? Já vou chegar lá. Eu sei que vais querer chegar nesse ponto. Quando eu dizia, né? Vou estar ausente e tal. Por quê? Porque eu, dentro da minha cabeça, a minha mente, eu já fiz a minha trilha. Eu não queria que eu passasse, tipo, de um processo para outro e ouvindo o que eu ouvi, eu deixar as pessoas viverem como vivem. Ou, tipo, trabalhando como trabalham. Porque eu conheço pessoas que trabalham no setor, mas tu vês a desmotivação com que essas pessoas geralmente fazem o seu trabalho. São pessoas que são desvalorizadas. Mas a valorização de um profissional não começa de fora para dentro. Ela começa de dentro para fora. Então eu tive que me autovalorizar, mas tive que exatamente buscar outros caminhos, que é a procura de mais autoconhecimento. E aí veio a necessidade de fazer outras formações que agregassem isso. E migrei para a área médica, né? Onde agora estou a ser formado, é uma área que eu muito gosto. Mas eu já visualizei inúmeras coisas lá atrás. Então eu tinha que dar contributo a isso tudo que eu acabei por vivenciar. Porque isso é a trilha que te faz chegar até um determinado objetivo. Mas agora, quais são as crenças que tu tens sobre o fracasso e o sucesso? Fracasso e o sucesso é uma pergunta muito interessante. Por quê? Porque todos os dias nós falamos de fracasso e sucesso. E eu acho que o fracasso e sucesso tem muito a ver com a maneira como as pessoas olham para as coisas. Porque o Alanin, de certeza que não pensa em ir para um caminho para o caminho que eu quero ir. O Helênio, o Sérgio que está aqui, não pensam em ir pelo mesmo caminho que... Depende muito. Podemos até querer ir para o mesmo caminho. Vamos lá, podemos dizer, poxa, eu pretendo chegar até Hollywood. Eu pretendo só chegar até, por exemplo, os melhores de África, como um empreendedor. Tem aqui, todos aqui são empreendedores. O Sérgio fala sobre agronegócio, o Helênio fala sobre finanças, o Alanin está mais na área de jornalismo e eu estou na área da saúde. Eu não sou jornalista. Mas pronto, tem essa pegada. Eu não tenho essa formação em jornalismo. Eu sei que tem uma formação para que te fez ter um diploma, mas eu olhando para ti, acabo ter uma outra noção. Mas vamos indo no aspecto do sucesso e fracasso. O que é que acontece? Porque é que eu estava a dizer que tem muito a ver com... Tá a me rir, então.
Não, mas é sério. É engenheiro jornalista. Sabes o porquê, Fica complicado. Alanin? Porque quando olho para ti, o pouco que eu conheço de ti, tipo, é vendo esse espelho, essa veia de jornalista. Não Eu olho também para desde uma criança outra quis ser mesmo coisa. eu Estás acho a que ver? engenharia tipo, não foi minha Estás base. a ver? Porque é o que eu vejo de ti agora. Estás a ver? Acho que deveria estar numa cadeia televisiva esta hora, se Não, calhar mas testar. o que tu fizeste anteriormente te fez chegar até aqui. Claro. Te fez chegar até aqui. Então não descarta Não, aqui. quem me fez chegar até aqui foi a Elenio Pay. Ok, ok. Epa, prontos. Mas isso aí é um assunto a se discutir. Mas quando eu falava da questão da visão que cada pessoa vai tendo, é, aí vamos perceber que sucesso pode ser diferente de pessoa para pessoa. Porque sucesso para mim pode não ser sucesso para ti. Aí tudo bem. O que vai acontecer é quando o Alanin, quando o Arlindo, porque nós não é algo que é de outro mundo. A partir do momento que nós percebemos que nós, como ser humano, somos constituídos por células e temos um sistema nervoso que recolhe todas as nossas informações, captam e acabam por fazer com que os nossos órgãos desenvolvam várias funções, nós vamos perceber o seguinte: somos nós mesmos que temos a capacidade de nos auto-julgar, de nos autocriticar, de auto-dizer que eu tenho sucesso, de dizermos que somos fracassados ou não. Por quê? Porque se eu alimentar para a minha mente, para o meu cérebro, que eu sou fracassado, que eu não posso, eu sou pobre, eu não posso chegar até aí, eu vou chegar. Eu, tendo as dificuldades que eu tenho, falo de mim. Me considero uma pessoa sucedida, não por quantidade de dinheiro, não tenho dinheiro, sou um pobre. Tipo, em termos de dinheiro, sou pobre. Mas espiritualmente eu sou rico espiritualmente. Eu estou onde eu queria estar agora. Entende? E isso é muito forte. Por quê? Porque as pessoas aliam o fracasso e o sucesso a coisas. E não é sobre coisas. Percebes? Por quê? Porque quando tu te consideras uma pessoa de sucesso, ou quando tu te consideras uma pessoa fracassada, tipo, se eu me considerar uma pessoa fracassada, é para não conseguir ter o carro que eu queria, mas eu não estou a ter uma formação, também não estou a fazer uma formação, não fiz nada, não faço nada. Sou um jovem que fica na casa dos pais, não procura algo para fazer porque digo que, epá, não tenho condições, meus pais são pobres. E o que é que isso importa? Isso não interessa. As pessoas de sucesso não querem saber disso. As pessoas de sucesso pagam formações. As pessoas de sucesso fazem network. As pessoas de sucesso buscam aprender para serem sucesso. Elas mentalizam que são e elas são. Há quem também considera que o sucesso é dormir todos os dias e depois as coisas vão lhe bater à porta. Exatamente, por isso é que eu estava a dizer que tem muito a ver com um ponto de vista, porque há quem é feliz tendo, vou considerar uma vida tranquila, uma vida que, epá, é aquilo que ele perspectivou, vou ser o Arlindo e vou simplesmente acordar todos os dias, estar em casa, esperar o pai e a mãe trazerem alguma coisa para mim e estou nice. Vou viver a vida assim, está tudo bem. Vou vivendo o que eu considero que é bom para mim, o que é ideal. Mas ao longo dos anos, existem crenças, não é, limitantes que você acabou interiorizando de outras pessoas? Ao longo dos anos, nós acabamos por adquirir crenças do meio em que nós frequentamos. Porque tem-se dito que o ser humano é a expressão genética, mas é o meio, é o ambiente em que ele está inserido. E o conjunto dessas duas coisas, que é a expressão genética e o meio, vai fazer com que você tenha um determinado comportamento na sociedade. E o que é que acontece? Desde o momento que nós somos crianças, aprendemos coisas, ouvimos coisas, passamos por várias etapas da nossa vida, por vários ciclos. Quantos ciclos tu já fechaste até hoje? Vários. Acredito que vários ciclos que tu já fechaste. Abriste um novo ciclo da tua vida, que é estar aqui a realizar podcasts quase sempre. É um novo ciclo. Estás aprendendo novas coisas. E então isso faz exatamente com que coisas do gênero aconteçam. Uau, isso é muito bom.
Mas agora, uma pergunta bem interessante, porque eu fui pesquisando e algumas pessoas sempre mostravam esse tipo de comportamento, é de saber como é que a minha abordagem, não é, ela afeta a maneira de como, não é, ou seja, como a minha imagem afeta a maneira como abordo novas tarefas. Como a tua imagem afeta a maneira como abordas a tua tarefa. Olha, isso é muito interessante, porque a questão da crença limitante, ela vai acabar por abrir uma série de janelas, janelas enormes. Por quê? Porque, imagina, se tu fores um jogador, tu tens que se comportar como um jogador, tipo, independentemente do nível da trilha que você, porque não pode esquecer da trilha. Cada ser humano é diferente, nós temos código genético diferente, independentemente de nós estarmos podemos estar inseridos em um mesmo meio, mas nós temos código genético diferente. Então, todo ser humano aqui está habilitado a fazer coisas diferentes. E a partir do momento que você acaba por criar uma trilha, você exatamente vai ser obrigado a representar aquilo que você é. Se tu queres ser um jogador de alta performance, queres ser Cristiano Ronaldo, queres ser tipo um Messi, mas é impossível ser exatamente um Messi ou um Cristiano, mas queres atingir os níveis que esses grandes jogadores fizeram, o que é que você vai fazer para chegar até aí? É muito trabalho. Isso vai englobar um conjunto de coisas. Vai englobar a questão do autoconhecimento. Tens que buscar o autoconhecimento, tens que buscar o networking, tens que buscar a questão da autoimagem, a questão da dicção. Várias coisas vão ser englobadas para que você consiga atingir o objetivo e representar a tarefa que você acaba por desempenhar. Porque vamos dizer, Alanis, se eu me identificar como um profissional de saúde e eu não trazer essa imagem, eu não trazer essa linhagem que eu acabo por exprimir, ou eu acabo por ser representado, aí destruções de coisas. Tu podes estar a olhar para mim, mas ser lindo, tem tatuagens, está a fazer medicina, não sei o quê. Que é um contexto que eu ouço muito falar cá na nossa sociedade, porque pouco existe. As pessoas dizem que pouco existe, mas ao meio que eu olho e, Médico com tatuagem, né? as ideologias que eu tenho e para onde eu olho, tipo, para mim, nice, tranquilo. E tenho que perceber o que as pessoas acabam por dizer, porque elas simplesmente têm uma percepção diferente da minha. Consideras que existem algumas áreas em que as pessoas estão sempre a subestimar as suas habilidades? Existem, infelizmente existem, e são as áreas que geralmente acabam por afetar o desenvolvimento de uma determinada região. Infelizmente, eu estava a contar aqui a minha trajetória dentro do setor farmacêutico e também falava de algumas outras profissões, né? Por exemplo, vamos dizer, dentro do setor da saúde e não só, existem vários profissionais que não se sentem satisfeitos com o que fazem. E não se sentem satisfeitos com o que fazem por quê? Porque o problema está exatamente nas crenças. Por quê? Porque eu se vou todos os dias trabalhar desmotivado, porque o meu chefe vai me ralhar, porque posso ser despedido do emprego daqui a pouco, porque eu não estou a dar o meu contributo como profissional, eu não sou bom para aquilo, só estou aí porque eu preciso de receber uma renda mensal. Ali eu vou estar a apresentar dificuldades. Porque hoje em dia, por exemplo, vamos imaginar o processo seletivo para um estudante de medicina. Cá em Luanda, existem três faculdades que lecionam medicina. Agostinho Neto, Universidade Jean Piaget e... Epa, pronto, não vou ter conflitos de interesse, mas vai. Agostinho Neto, Universidade Jean Piaget e a UPRA. São três faculdades. E tem processos seletivos.
para o estudante poder ingressar para esses cursos. Falo da medicina porque é a área em que eu estou inserido. É muito difícil você ser apto para um exame de medicina. E agora tu acabas por visualizar que cá no nosso país, por exemplo, na área em que eu estou inserido, vou falar sempre da área da saúde, vou falar da medicina, várias pessoas que pretendiam ou pretendem até hoje fazer, mas não conseguem alcançar esse desejo. E acabam por ir em outras áreas. Mas eu conheço pessoas que até hoje nunca tiraram esse desejo da cabeça de quererem, tipo, atingir o grau de médico. Conheço pessoas que pretendem até hoje atingir o grau de enfermeiro e não estão a estudar. Conheço pessoas que pretendem atingir o grau de analista, mas dizem que não conseguiram uma vaga na universidade. A pública só temos uma, que é Agostinho Neto. Dá por aí 80 vagas. Não dá para todo mundo. Somos muitos cá em Luanda. E as faculdades privadas, atualmente, os preços dispararam. E aí entra a dificuldade. As pessoas vão fazendo o que... acabamos por dizer que é o que dá para fazer. E depois acabam por apresentar esses problemas, as chamadas crenças limitantes, que podem ser quebradas. As crenças limitantes não são... não é fixa. Por quê? Porque quando nós falamos de crença limitante, nós temos que ter em conta o seguinte, que, como eu ia dizendo, o nosso cérebro capta informações. E o nosso cérebro vai aprendendo a emitir informações para o nosso meio ambiente consoante aquilo que ele recebe. Imagina, se tu passares a mudar a maneira como você pensa, tu começas a olhar para as coisas de uma maneira diferente. Então é isso. Ao longo do tempo, as pessoas na vida que vão desempenhando várias tarefas, não é? E vão tendo algumas responsabilidades, também vão inventando algumas desculpas. Isso acontece. E de certa forma, como, não é? Quais são as desculpas frequentes que as pessoas usam para evitar sair da sua zona de conforto? Ok. Prontos, o Alani quando ia dizer desculpa, já estava a pensar, tá a falar do Nemo. Mas prontos, isso é uma realidade que muitas das vezes, vamos dizer, eu não sei o caminho, eu não me conheço, eu não sei para onde eu quero ir. Eu não sei para onde eu quero ir. Então, se eu não sei para onde eu quero ir, eu vou chegar numa fase, por exemplo, se eu estiver com a perspectiva de achar que a minha vida pode mudar de um dia para a noite. Vou estar com essa perspectiva errada, mas eu não faço nada, eu não trabalho, eu não estudo. Mas eu espero que caia uma bênção que vai me ajudar a sair do lugar onde eu estou. Mas, na realidade, eu vou vendo que aquilo não se torna uma verdade. Então, depois eu vou chegar a um nível da minha vida. Eu, por exemplo, sou jovem. Vou dar um exemplo prático do que eu estou a dizer. Eu vou chegar a uma etapa que eu vou dizer, já não quero fazer aquilo que eu pensava. Que podia, por exemplo, que eu olhava, estou com 20 e tal anos. Há 15 anos eu me olhava de uma maneira grandiosa, mas agora já não me vejo a fazer aquilo porque não deu certo. Eu coloco na minha cabeça que não deu certo. Não deu certo por quê? Porque as chamadas crenças limitantes começam a criar dificuldade na maneira como eu olhava para as coisas. Por exemplo, se eu não estudo, não trabalho, não tenho nenhuma formação, no caso, dependo dos pais, estou com 30 anos de idade, tenho que procriar, tenho que ter uma família, tenho que passar a sustentar meus filhos. Então tenho que perder algumas ideologias que eu tinha antes. Quais são as vezes, não é, que você parou para refletir? Porque dentro de nós temos algumas vozes internas e muitas das vezes nós damos
jus às vozes internas para nós tentar fazer alguma coisa, né? Nos submetemos às dúvidas e tudo mais. Ouvimos o nosso interior, não é? Quais são as vozes internas que dizem que não sou bom o suficiente? Muitas vozes internas, muitas vozes internas. O que acontece é o seguinte: diariamente nós somos colocados à prova, como eu já estava bem a dizer noutra hora. Diariamente somos colocados à prova. E o grande problema das vozes internas, elas surgem quando nós temos a necessidade de fazer com que as outras pessoas acreditem em nós. Porque eu tenho a certeza que o grande problema parte daí. O porquê? Porque se tu, Alani, és um profissional que tens um podcast que eu gosto de estar, acho brilhante, acho que eu vejo esse podcast atingir níveis muito grandiosos. Mas se tu ouves todos os dias, Alani, tu não vais chegar aí, tu não podes chegar aí, tu és angolano, estamos aqui na banda, não dá para fazer nada de diferente. Yeah, Tu vais começar a acreditar naquilo. Isto as pessoas comentam bastante. As pessoas olham para ele, não, isso não é o mercado, mano. Vai fazer outra coisa. Se você começar a ingerir essas informações, o teu cérebro vai começar a criar aquilo que nós chamamos de neuroplasticidade, que é o conjunto de estímulos que ela vai receber, vai fazer com que elas acabam por reagir de uma determinada maneira, de uma determinada forma com aquilo. Você só tem dois caminhos: ou acreditar em si mesmo, ou dizer, ou aceitar-se como um fracassado, porque ali já não vai estar a fazer aquilo que você pensava, ou não vais perspectivar o nível que você sempre perspectivou atingir. Mas também as pessoas hoje em dia dificilmente conseguem fazer justo aquilo que fazem. Há quem não consegue julgar aquilo que faz. Ele está num caminho que se calhar é certo, ele vê que aquilo é o certo, ele insiste e dá tudo certo. E há aquele que acha que está no caminho certo, mas depois dá tudo errado. Exato, isso acontece. Mas eu digo que para o segundo caso que você falou, que há pessoas que dizem que acham que estão no caminho certo, mas depois acabam por perceber que estão num caminho errado. Eu digo que é uma questão de experiências e momentos em que a pessoa acaba por se encontrar. Porque o que nós temos que perceber é que a vida tem etapas. A gente deve aceitar onde a gente está agora. Tipo, o Helênio não pode querer viver só daqui a 20 anos. Estamos a viver agora. O mundo está acontecendo agora. Se eu morrer amanhã... Seria bom se existisse uma máquina do tempo que ia parar a idade dele, né? Seria bom, mas não existe. E é bom que não existe, porque o desafio da vida é exatamente isso. O desafio da vida é você saber lidar e saber viver o agora, perspectivando o amanhã. Se o Alani pretender ter 5 milhões de kwanzas e tem um negócio que tens a certeza que vai lhe fazer conseguir os 5 milhões de kwanzas amanhã, e o negócio não dá certo, tu vais para o negócio e ficas desmotivado. Das duas coisas, uma. Ou tu vais dizer para si mesmo que não tem nenhum problema, eu vou lutar para conseguir, ou tu vais dizer, fogo, já não vou me meter nesse mambo. Então é isso que acaba por acontecer. Mas é bem complicado. Há quem almeja atingir alguma coisa e não consegue, vai apanhar febre no dia seguinte. Mas agora, que experiências passadas, não é, estão fazendo com que você alimente as tuas crenças limitantes? Não tenho nenhuma crença limitante. Não tens nenhuma? Não tenho. Graças a Deus. Por que eu digo isso? Tu estavas em farmácia, depois foste para medicina. Não tenho nenhuma crença limitante. Eu tenho uma trilha, eu tenho a minha trilha. Ok. Tenho a minha trilha. Quem conhecer a minha trilha, vai na minha comunidade. Sigam @Arlis no Instagram. Eu tenho a minha trilha. E o que acontece é que hoje eu me sinto satisfeito pela pessoa que eu sou. Me sinto satisfeito
é por estar onde eu estou. Estou bem com o meu espírito. E há crenças limitantes, nós, como criança, podemos adquirir. Tipo, qualquer pessoa pode ter uma crença limitante, qualquer pessoa pode trabalhar e deixar de ter uma crença limitante. Graças a Deus não tenho nenhuma crença limitante. Por quê? Porque onde eu quiser estar, eu vou estar. E a importância de você saber de onde você veio, onde queres ir, e saber conhecer onde você vai estar inserido. Por quê? Porque é o conhecimento, é o mapa mental que você tem visualizado lá no teu cérebro que vai te fazer você caminhar onde você caminha. Porque há tempos eu estava a ver uma entrevista muito interessante, que dizia o seguinte: de uma super estrela, de um jogador de futebol, que já levou muitas das vezes indicações para o melhor do mundo. E dizia o seguinte: eu não tenho a necessidade que as pessoas tenham, que as outras pessoas têm de chegar onde eu já cheguei, de chegar no tal famoso topo. Porque quando você, tipo, acha que já conseguiste chegar até onde você almeja, você está no topo, você tem que reconhecer o que é que te fez chegar até lá, para você saber como é que você vai poder descer. Ok. Porque não é sobre estar lá em cima, é sobre você saber Como é que você chegou? como é que você chegou e como é que você vai saber descer e se posicionar. Porque ninguém fica sempre lá em cima. Ninguém fica sempre lá em cima. As pessoas não estão sempre lá em cima. As pessoas têm tempos que dizem as famosas quedas. Claro. As famosas quedas. Oscila também. Exato. Então as pessoas têm que saber que o mais importante do que subir é saber como você vai descer. E quando você desce, você fica tranquilo. Por quê? Porque você está exatamente onde você sabe que querias estar. E se você tiver a necessidade de ir lá para cima, você vai de novo. Mas agora, como é que eu posso redefinir as crenças que eu tenho sobre o que é possível para mim? Isso eu vou falar através de vivências. Eu não conhecia nenhum de vocês. Não conhecia o Alani, não conhecia o Helênio. Mas eu tinha a minha trilha. Eu conheci o Helênio através do Lucas. Era através de um negócio de trader que eu não entendia, mas eu queria aprender. Mas na minha cabeça, mais do que aprender trade, uma coisa que eu acho muito importante, quando alguém quer mudar a crença limitante, esteja aberto para aprender novas coisas, esteja aberto para o autoconhecimento. E uma das coisas mais importantes que hoje em dia nós falamos é o network. Nós estávamos em um negócio de trade, era para aprender sobre trade e tudo mais. O Helênio já operava, falava de X, milhões e tal. E eu ficava, pá, essa cena deve ser fixe. E o contacto que o Helênio teve comigo, que o Lucas teve comigo, outras pessoas que teve o Osias, que também tem contato com o Helênio, que é um outro profissional, um profissional de outro setor, fez com que a gente tivesse um network. Eu podia estar com o Helênio em um dia, estávamos a tomar um café por acaso quando tivemos essa aula. Eu podia estar com o Helênio e simplesmente sair daquele café e ir para a minha casa como uma pessoa que foi para aquele café. Mas eu saí com algo que eu tenho hoje, uma amizade que deu a parceria para várias coisas. Estou aqui hoje. Não é por nada. Não é por algo que vem do nada. Tal como o Alanin. Foi por intermédio do Helênio. Foi por intermédio do Helênio. Hoje nós temos aí várias parcerias para assinar futuramente. Está no futuro dos deuses, né? Há coisas Mas que são pronto, há complicadas assuntos que não dão para que não dá para comentar. comentar. Yeah. Mas agora, quais são os exemplos de pessoas bem-sucedidas que desafiaram as crenças limitantes, semelhantes às tuas? Ai, caramba, você agora pegou.
acho que é um assunto que eu acabo por dizer que é bastante complicado. Porque eu tinha percepção sobre muita coisa e com o tempo fui aprendendo muita coisa e mudando muita coisa. Eu acho que todas as pessoas que passaram na minha vida tiveram uma tarefa diferente. E eu acabei por, graças a Deus, aprender com os erros. Acabei por aprender com os erros dessas pessoas e com os acertos dessas mesmas pessoas. E eu digo que uma coisa muito importante que o ser humano tem hoje é a questão da conexão. As pessoas se conectam com pessoas. E tive muitas inspirações até hoje. Os meus pais, a minha família me inspira. Primeiro, a minha inspiração primeiro parte da minha família. Primeiro parte da minha família. Admiro os meus pais, a maneira que eles nos criaram. A educação que eles passaram para mim e para os meus irmãos. Nos fez ser, até hoje, as pessoas que somos. Graças à grande educação que eles têm. E claro, por fora, você vai ver, grandes estrelas. Eu gostava muito de várias estrelas, várias pessoas do ramo do empreendedorismo, várias pessoas no setor da saúde, e até hoje gosto. Mas eu tive que perceber que, na verdade, aquelas inspirações que eu tive ao longo da vida, ou tenho até hoje, são exatamente para fazerem eu olhar para mim, não olhar para as pessoas. Antigamente eu podia te dizer nomes, não, eu me inspiro no fulano, no fulano, no fulano. Não, eu já não tenho nomes a dizer, porque todas as pessoas que passaram para a minha vida eu tive aprendizados bons e aprendizados ruins. Como eu utilizei isso para ser quem eu sou hoje, é o que me faz ser diferente. Mas agora, existem evidências que contradizem as crenças limitantes? Evidências, quando tu dizes de Reais. evidências reais que contradizem as crenças limitantes, Sim. mas quando tu dizes de evidências que contradizem as crenças limitantes, estás a referir-se exatamente a. Porque eu posso entender que uma evidência que pode contrariar uma crença limitante, falar de crença limitante, nós não podemos colocar evidências, não é sobre evidências. Por quê? Porque o que nós temos que ter em conta é que crenças limitantes vão ser comportamentos que cada indivíduo vai tendo, consoante o seu papel aqui na sociedade. Então, se eu dizer para o Helênio, isso não está certo para ti, isso não está certo para ti, você devia fazer isso e isso. Ou se eu dizer para o Alani, olha, Alani, eu acho que tu como engenheiro químico ou tu como piloto estarias melhor do que como um jornalista, um empreendedor. Tu é que tens que pensar se realmente é isso. Porque diariamente você vai. Há muitas pessoas hoje a procurarem de psicólogos, pessoas para autoajuda. Por quê? Porque você próprio, Alani, se não estiveres a viver, estiveres desconfortável, você que vai perceber que estás desconfortável com alguma coisa. Você que vai procurar as pessoas, você que vai dizer que não estás no emprego que você queria estar, você que vai te dizer que não tens o carro que você tem. E aí as pessoas vão exatamente perguntar o porquê que você não conseguiu isso. Eu acho que o correto a se dizer é que há caminhos que nos fazem a gente ter crenças limitantes. Esse caminho vai estar identificado de indivíduo para indivíduo. Porque cada indivíduo vai desenvolver um comportamento diferente do outro. E depois tem aquela questão. Ainda temos a questão do meio, né? Da cultura de um determinado povo, que acaba por influenciar nas crenças. Então, eu não posso dizer se uma crença é boa ou não. O Helênio pode me dizer, o Alanin pode dizer para mim se a tua crença
é bom ou não. Mas agora, quais são os benefícios que eu vou obter ao deixar algumas crenças? Vários, porque mas um único e simples. Tu vais conseguir atingir tudo o que você pretende atingir. Porque se eu digo que eu não tenho crenças limitantes, é porque eu sei que eu posso chegar onde eu quero. Ninguém pode determinar que é um sonho, ninguém pode determinar onde eu posso chegar. Uma coisa difícil ao longo do tempo é que as pessoas não conseguem cultivar uma mentalidade de sucesso e uma mentalidade de crescimento. Exato. São coisas muito distintas. Porque sucesso, se formos a Até não é falar. sucesso, uma mentalidade positiva. Ah, ok. Prontos, mas indo para a questão do sucesso, seria uma coisa que as pessoas olham muito para o superficial, porque parece que o sucesso hoje virou a necessidade das pessoas hoje terem coisas, ou as pessoas mostrarem que têm coisas, ou as pessoas atribuirmos um conjunto de processos que nós não conhecemos, que as pessoas passaram, né, a uma coisa superficial, um flash da vida de alguém, nós atribuímos como sucesso. E aí eu respondo a questão do crescimento, dizias crescimento e Mentalidade. mentalidade. Uma mentalidade positiva. É, o crescimento do ser humano, uma das características do ser humano é crescer. Todo ser humano precisa crescer. E o crescimento vem com a mutação e da evolução. Então, se tu, como ser humano, tu, como pessoa, não cresceres, porque o crescimento vai ser feito ao longo dos processos da nossa vida. Nós vamos passar por vários processos da nossa vida, e esses processos vão fazer com que a gente cresça. A gente cresça e desenvolva como ser humano. E a mentalidade positiva vai ajudar no crescimento. A mentalidade positiva ajuda no crescimento da pessoa. Porque se eu tiver uma mentalidade de escassez, se eu não acreditar que eu amanhã vou acordar bem, se eu não acreditar que eu vou conseguir resolver os problemas que eu tenho, o que é que o meu organismo começa a fazer? Eu começo a produzir hormônios de estresse, eu começo a ficar triste, eu começo a me diminuir como ser humano e eu não começo a desenvolver como ser humano, então eu não cresço. Então, a mentalidade positiva é um dos fatores que permitem que o ser humano cresça. E, consoante a isso, ele consiga desenvolver. Um exemplo bem prático, eu estava com o meu amigo Sérgio há dias e nós íamos acompanhar uma outra pessoa até um determinado local. E quando nós voltávamos para casa, eu disse para ele: Mano, eu estou com 5 problemas ao mesmo tempo. Eu não sei como é que eu vou resolver isso. Mas eram 5 problemas. Sérgio, como é que eu estava a ver aquilo? Aquele problema. Um bicho de 7 cabeças. Mas eu dizia, eu não sei como é que eu vou resolver isso, mas eu vou resolver. Claro, não resolvi estando parado. Tive que mexer, tive que trabalhar. Não são coisas imaginárias. Não é você dormir e acordar que você vai conseguir fazer com que as coisas se tornem realidade. Mas eu tive que criar uma estratégia, eu tive que manter a calma, eu tive que ser positivo para que assim resolvesse os problemas. Hoje nem tenho nenhum dos cinco problemas que eu tinha naquele dia. Mas Foram agora, resolvidos. eh, existem algumas práticas, não é, diárias que eu posso adotar para reprogramar as minhas crenças limitantes? Existem sim, uma das mais importantes. A mais importante que eu digo sempre é o meio. É o meio. A gente precisa ter cuidado com o meio em que a gente está inserido. Porque eu falava sobre captação de informação, que geralmente é feita pelo nosso sistema nervoso, a neuroplasticidade e tudo mais. É impossível estar com a Lani 1 ano e não obter pelo menos 5%
daquilo que o Alanin foi falando ao longo do tempo para mim. Da maneira que eu vou utilizar não importa, mas ouvir e captar para o cérebro e ele ter como informação. E nós estamos a dizer que o ser humano ele tem o seu comportamento por causa do meio, o meio e a expressão genética que ele tem. Então, o meio é um aspecto fundamental. Se tu estás no meio em que não te vai fazer chegar no lugar em que você pretende chegar, tu infelizmente estás perdido. Estás perdido. Mas como é que você vai se retirar? Aí vai chegar uma outra questão que é eu estou nesse meio, é onde é a minha zona de conforto. Vamos chegar para aquilo que eu estou sempre a dizer. Vai depender daquilo que você sabe sobre você. O que é que você é? Para que é que você nasceu? Você quer estar aí? É aí onde você quer estar? Ah, se é aí onde você quer estar, eu estou meio, está tudo bem. Mas se não for, você é obrigado a sair daí para poder chegar até onde você quer chegar. Tens que seguir a tua trilha. Esse é um dos grandes aspectos. E depois temos o autoconhecimento. Nós temos que ter o autoconhecimento. O autoconhecimento é muito importante. Porque eu ter a noção que eu quero ser alguma coisa e eu posso fazer alguma coisa para melhorar uma determinada situação, eu tenho que ter a noção que eu tenho que ter conhecimentos que vão me fazer chegar até onde eu quero chegar. Imagina, se tu queres ser médico, tu tens que fazer medicina para ser médico. Claro. Tens que fazer 6 anos de formação. 6 anos de formação é difícil. Alane, vou para agora para o 4º ano e eu já estou há muito tempo. Mas eu quero isso, são 6 anos. Depois tu terminas a formação, tornas o que tu querias e olha, isso dá certo, você consegue. Por quê? Porque tens que ter o autoconhecimento. Tens que buscar o conhecimento para conseguires pegar a tua trilha. E depois, não obstante do autoconhecimento, tens que ter network. E o network é O muito network importante. é importante. Nós estamos aqui hoje por causa do network. Claro, é usado em diversos setores. O segredo, hoje, as grandes empresas, elas se tornaram líderes no mercado devido ao network. É um dos aspectos hoje que faz com que as empresas atinjam vários níveis. Por quê? Porque o network vai buscar aquilo que são as suas valências e aquilo que é uma das coisas mais importantes que eu falei, o meio. Se tu estás a falar de alta performance e tu não és um indivíduo que tem alta performance, tu não tens artifícios que levam as outras pessoas a pensarem que tu és uma pessoa de alta performance, ninguém és. E aí está a questão. O network abre portas que muitas vezes o dinheiro não compra. E muitas das vezes as pessoas vão dizer, fala de crença, eu quero dinheiro. Para as pessoas o dinheiro é mais importante. Mas não é sobre dinheiro que nós estamos aqui a falar. Porque o que as pessoas devem perceber é que o dinheiro é equivalente ao valor que você agrega às pessoas. Claro. Hoje eu estou a ganhar o dinheiro suficiente que eu preciso ter para o que eu faço. Pouco ou muito, não importa. É o que eu tenho para o que eu faço. Tenho que estar contente com aquilo. Está abaixo da média, tenho que ir buscar mais. Tenho que fazer outra coisa diferente. Dinheiro é só um artifício. É uma consequência de tudo aquilo que tu fazes. Exatamente. Então, eu acho que são concepções que as pessoas devem ter bem patentes. Mas agora, uma questão bem interessante que eu gostaria é quais são os padrões, não é, de pensamentos recorrentes que forçam a estas crenças? Existem muitos padrões. Eu acabo por dizer que
independentemente de onde nós viemos, a cultura em que nós estamos inseridos, nós somos desafiados. Falamos de desafios, somos desafiados. Nós somos africanos. Nós consumimos muito produtos lá de fora, produtos americanos, da Europa. Somos um povo muito consumista. Somos muito consumistas. E estando no continente em que nós estamos, num país em que nós estamos, acho que já diz muita coisa. Nós temos muitas limitações. Mas essas limitações que nós acabamos por ter, os tais famosos padrões sociais, não me podem impedir de atingir aquilo que eu quero atingir. Claro, vai existir muitas dificuldades, vai existir muitas dificuldades. Vai existir muitas dificuldades. Eu estou aqui, ainda não atingi o nível que eu quero atingir, mas estou bem onde eu estou. Estou no nível em que eu decidi atingir hoje. No nível que eu decidi atingir amanhã, vamos ver. Eu sei que eu vou conseguir, mas eu sei que aquilo faz parte do processo. Não estou apressado para chegar lá, eu estou bem aqui. Então, eu acho que os padrões a gente vai começar a destruir com feitos. Porque de nada adianta nós estarmos naquela senda do já existe, já está ruim, vamos deixar e ver com que aquilo permaneça sendo ruim. Mas agora, de onde é que surgiu as crenças limitantes? De onde é que surgiu as crenças limitantes? Ainda estás nessa pergunta, Lani. Mas prontos, de onde é que surgiu Não, as porque, crenças... pô... Há quem vai pensar nas crenças limitantes toda hora, mas quem que inventou? De onde é que surgiu isto? Estás a ver? Ok. O termo em si. Ok. Prontos. O termo crença limitante é hoje um termo muito usado na psicanálise. Hoje em dia, vários estudos a nível psicológico são feitos para poder se adaptar ou manter-se um equilíbrio no comportamento humano. Por quê? Porque o século XXI foi considerado um dos séculos com mais depressões. Tipo, um século com mais distúrbios psicológicos. É o nosso século. E hoje em dia há muitos suicídios. Quantos casos de suicídios você já ouviu esse ano aqui no nosso país? Vários. Quantos casos de ansiedade? Mas aí, calma, eu vou chegar lá. Quantos casos de ansiedade, quantos casos de traumas a gente vai recebendo? São vários. Vários casos. Então, ainda mais tu que és médico, tens mais esse balanço. Eu que nem jornal assisto, é complicado, estás a ver? Essas informações me escapam, estás a ver? Números. Não precisamos falar de números. Vamos olhar para aquilo que é a nossa realidade. Porque se nós falar de números, vamos ficar tristes. Não, nossa realidade influencia nisto, não? Aí está o problema. Por quê? Porque o ser humano, nós temos uma característica nata que as nossas células lá do primórdio adquiriram e que é uma característica que pode manter até a velhice, até você chegar a ser velho, morrer, você cumprir a tua passagem aqui no mundo. Mas só que o ser humano destrói tudo isso. Uma pessoa com ansiedade desenvolve vários problemas sistêmicos. Uma pessoa que acaba por se suicidar é uma pessoa que desenvolveu vários problemas. Então, crenças limitantes e outros termos que vêm surgindo na psicanálise é exatamente para vir a solucionar esses problemas que o ser humano passou a desenvolver ao longo do tempo. Por quê? Porque começou a surgir a necessidade de pessoas quererem atingir coisas. Começou a surgir a necessidade do ser humano se sentir livre, porque nós temos um código genético diferente. Nós vamos sentir sensações em momentos e de tipos diferentes.
como ser humano, temos necessidade. Então, esta própria liberdade que o ser humano já nasce com ela, faz com que as pessoas são obrigadas a construírem uma identidade. E esta mesma identidade é que é preservada. Okay. Por isso é que existem hoje esses e vários outros termos que ajudam a manter o equilíbrio do próprio ser humano. Por exemplo, quando uma pessoa está com ansiedade, ela tem que fazer uma psicoterapia para poder diminuir a ansiedade. Quando uma pessoa está com um trauma por alguma coisa... Então vou levar aí o Marcos, né? Pode ser, vai. Yeah, o Marcos para fazer aí um tratamento, uma psicoterapia. É psicoterapia. Pode ser, mas eu não sou formado em psicoterapia. Não, mas podes recomendar aí, já que estamos a fazer o network. Tem sempre. É. Mas agora vamos pensar no seguinte. Por exemplo, a questão da importância de um tratamento para uma pessoa que está com ansiedade. Uma pessoa com ansiedade é uma pessoa que desenvolveu por algum problema. E ela quer ver, tipo, a ideia muitas das vezes é que esse problema não pode ser solucionado. E são essas pessoas que chegam até a levar-se ao suicídio. E geralmente são essas questões que a gente quer precaver. Porque se o Alanin, se o Sérgio que está aqui, se eu e o Helênio pretendemos fazer alguma coisa e por azar do destino, vamos assim dizer, nós não conseguimos alcançar aquilo. Nós chegamos a um ponto que o ser humano chega, que é a questão da sabotagem e também da falta de saciedade que nós sentimos. E aí vamos precisar aderir 2 caminhos, ou ir por 2 caminhos, ou simplesmente irmos para o abismo, porque vamos ver que é impossível sair daí, ou simplesmente vamos procurar caminhos para solucionar. E as soluções para qualquer problema ou para qualquer situação sempre vai influenciar um conjunto de processos, independentemente do tamanho de missão que você tem a fazer, a cumprir. Uau, de certa forma hoje foi um tema bastante interessante. Já para terminamos? Quem não sabe, infelizmente. Aí... Foram quantas horas? Deixa eu só perguntar. Não, nós temos 1h16. Ok. Básico, né? Básico. Seria bom se fossem 3 horas, né? Mas tendo 3 em conta horas que não, 3 horas não. Hoje é aquele dia que as pessoas normalmente vão se deslocar bastante. Aí se calhar o Helênio tem algumas coisas para fazer. Se calhar vai fazer a medicação. O motor está um pouquinho gripado. Hoje nós falamos sobre um tema bastante interessante que você vai poder ver aqui no título. Podes deixar aquele feedback para aquelas pessoas que de certa forma não compreenderam, ou aquele conselho que tu gostarias de deixar para as pessoas. O que eu gostaria de dizer para as pessoas é que vocês devem saber, a gente deve saber quem nós somos e devemos saber onde nós estamos e onde nós queremos ir para poder atingirmos os objetivos que nós queremos na nossa vida. E que a gente pode fazer tudo aquilo que a gente pretende, mas temos que ter a noção que isso exige processo, isso exige uma série de sacrifícios que muitas das vezes nós não estamos dispostos a cumprir, que é a questão do preço, mas que com o conhecimento da tua trilha tu vais conseguir alcançar. Procurem a vossa trilha. Procurem. Todos aqui, o Sérgio Valese, o Helênio, Alanin, procurem a vossa trilha e vão perceber daqui a alguns anos que esse episódio desse podcast foi o melhor. Uau!
Para quem não conhece, nós falamos hoje, ou seja, tivemos o prazer de conversar com Arlindo Kisanga, ele que é o CEO da Farmacotécnicos. Não é? Se tu tens o interesse de entrar em contato com esta empresa, tu já sabes, as redes sociais vão encontrar também aqui nas descrições. E sigam também a página da associação que ele representa, que é o NEM, ele que também é secretário-geral do NEM. Não é? Agora o NEM, temos muitas surpresas, estamos já a terminar, mas eu queria que o pessoal ficasse atento. O NEM tem novas surpresas e de certeza que vocês vão gostar. E podem esperar que nós também temos uma surpresa com a casa aqui. Não, mas nós queremos que essas surpresas sejam anunciadas aqui As nossas surpresas em primeira serão mão. anunciadas em primeira mão. Não, em primeira mão vocês podem anunciar para os vossos fãs, mas depois vem aqui ter uma conversa conosco para falar sobre aquele projeto. Exatamente. Daqui a 3 anos, não? Não, está para breve. O que acontece é que o breve para o angolano pode ser daqui a 7 anos. O NEM tem... 7 anos é breve. O NEM tem uma coisa boa preparada e que eu acredito que todo o país vai ficar espantado. Todo mundo vai ficar espantado. Uau, assim eu espero. E dizendo que esse podcast é possível graças a 3 empresas como a Elenio Pay, a Cofre Cash. Vou-vos dizer uma coisa bem simples. Se tu pretendes entrar em contato com a Elenio Pay ou a Cofre Cash, é uma coisa bem simples. Vá para uma das redes sociais da sua escolha, Facebook ou Instagram, pesquise Elenio Pay ou Cofre Cash e venha os serviços que as mesmas desenvolvem. Solicite o produto que tu queres, bem como Netflix, HBO, Disney Plus, ou então o acesso à aquisição de um produto que vocês querem fazer do exterior, não é? Para que trazem a Angola, e vocês podem solicitar e mediante isto vocês terão umas burocracias que eles vão dar e tudo mais, um leque de documentos, e mediante isto vocês vão receber o vosso produto cá em Angola. Em contrapartida, você também pode aceder àquela empresa que tem patrocinado o nosso canal, que é a Bri Acessórios. Esta aqui é uma empresa de personalização de fios para ti que tens o interesse de oferecer um fio personalizado para o teu familiar ou para aquela pessoa mais próxima que tu tens, ou para o teu namorado também, quem sabe. Eu tenho os meus exemplares da Bri Acessórios, o Helene não tem ainda porque a Bri Acessórios ainda não lhe forneceu porque ele ainda não fez aí alguns deveres. Mas precisa, depois disso ele vai passar aqui. Hoje eu tive o prazer de estar na direção técnica com aquele rapaz que é o CEO da Elenio Pay. Ele que, para além de ser um CEO de uma empresa muito boa e competente, ele hoje também está a fazer um casting de set de gravações. Então eu sou o Alain Miguel, como vocês já sabem. Eu vou me despedir. Agradeço a Arlindo Kisanga pelo conhecimento dado, pelo facto de você partilhar os conhecimentos com os nossos convidados e os nossos subscritores. E aí o teu camarada que veio contigo, a nossa companhia, ele que está aí no set, ele está a dar o toque para terminar já por causa da fome, estás a ver? Temos que ir comer, pá. Yeah. Então vou dizer um até já e fiquem ligados para mais episódios no Spotify e no YouTube. I grew up in a place